friozinho hoje, né? Gostoso para alguns, para mim não. Espero que para vocês esteja gostoso. É sempre um prazer vir a essa casa, é sempre um prazer poder contar com essa oportunidade de trabalho, né? Então, quando eu fui convidada, eu fiquei pensando, e olhando o Evangelho, eu escolhi esta daqui, essa passagem. E eu vou dizer para vocês no final por que ela chamou tanto a minha atenção. Opa! Então vamos primeiro ler o trecho onde ela está. Eu vou ler o trecho de Mateus. Nós temos 4 evangelistas. Cada um dos 4 evangelistas contam milagres, contam passagens de Jesus. Os 4 contam a mesma passagem de forma um pouco diferente, com um pouco mais de detalhes. E existem outras passagens que constam em Marcos, mas não constam em Lucas, constam em João e não constam dos outros. Esse daqui consta nos 4. Então vamos lá. Mateus, vou ler o trecho de Mateus. O jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: mas por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar seu dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre meu corpo, fê-lo preparando-lhe para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Muito bem. Ele estava em Betânia. Betânia era uma cidade que ele visitava sempre e onde ele tinha amigos. Maria, Marta, Lázaro, porque foi em Betânia que ele ressuscitou Lázaro. E ele passou por ali e foi convidado a jantar na casa de Simão, o leproso. Naquele tempo, o leproso não era apenas aqueles que tinham o bacilo de Koch. Koch, doutor, certo? Me corrija quando eu errar, né? Mas todos aqueles que tivessem uma doença de pele, um problema de pele, eram chamados de leprosos. E nós sabemos que aqueles que tinham aquela lepra, que era do bacilo e que ficavam deformados, eram excluídos da sociedade. Simão não. Simão tinha lá algum problema de pele, mas era chamado de leproso, aqueles apelidos amigos, né? E ele convidou Jesus e Jesus foi jantar na casa dele. E veio uma mulher e tem um desperdício. E qual foi a boa ação que ela praticou? Vamos lá. Primeiro vamos falar dos 4 evangelistas. Eu adoro estudar o evangelho. Então, esse mesmo trecho, em Mateus, ele ressalta o vaso de alabastro que estava cheio de um bálsamo muito caro. Ele estava na casa de Simão, o leproso. Como eu disse, ele tinha uma doença de pele, era marcado, né? Marcos, ele destaca muito mais a bênção que Jesus dirigiu à mulher na casa de Simão. Já em Lucas, ele traz uma informação mais detalhada, informando que Simão era fariseu e que a mulher era uma pecadora, deixando a entender que era uma prostituta que estava na casa de um fariseu. Engraçado que quando a gente pensa num homem pecador, pode ser aquele que matou, que roubou, que fez alguma coisa. Mas a mulher pecadora, imediatamente a gente já relaciona como se ela tivesse pecado no sexo, não é? Enquanto que em outros versículos eles não dizem pecadora, eles dizem adúltera. Então ela era uma mulher que não se adaptava aos costumes de seu tempo, que questionava, que infringia algumas normas da época de Moisés. Em João, ele vem e apresenta o banquete ocorrido em Betânia e que foi realizado na presença de Jesus e de Lázaro. Olha que interessante. E o nome de Maria é citado.
assim como o efeito do perfume que ela, Maria, teria derrubado sobre os pés de Jesus. Então, uns dizem que o perfume foi na cabeça, outros que foi nos pés, e aqui ele cita Maria. Mas não é Maria, mãe de Jesus, é Maria, irmã de Lázaro. Lembra daquela passagem que ele visita Lázaro e que Maria sente-se aos pés de Jesus, enquanto Marta anda para lá e para cá, quer arrumar casa, quer lavar roupa, quer fazer isso, e que ela fala: Jesus, olha, eu estou trabalhando e Marta está aí, manda ela me ajudar. Era o que cabia às mulheres naquela época. Enquanto que ela fala: não, eu quero aprender de Jesus. E Jesus disse: ela estava aproveitando a melhor parte. Então, se nós formos ler em João, nós vamos ter uma riqueza maior de detalhes e ele cita Maria. Então, Mateus, o Evangelho de Mateus, ele falava aos judeus. Ele queria convencer os judeus que Jesus era o prometido. Então, ele cita ao longo do seu Evangelho várias previsões, vários fatos que se comentava na época. Já em Marcos, ele preocupa mais com a vida pública de Jesus. Não se relaciona muito com Maria, com os irmãos, não. Ele está falando mesmo da vida pública. Ele traz um Messias histórico. E ele não falava aos judeus, ele falava aos pagãos, aos demais. E ele queria convencer que Jesus era o prometido através dos milagres. Tanto que ele conta os milagres em detalhes. Lucas era médico. Era culto, ele não era um dos apóstolos. Ele veio a escrever sobre Jesus depois, colhendo relatos de Maria, a mãe de Jesus. E ele nos traz um Jesus que ele aparece muito mais pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua capacidade de acolhimento. Já João, ele era o mais jovem deles na época, e logo ele foi para a Grécia. E pela influência da Grécia, os evangelhos dele têm uma simbologia grega bastante interessante. A beleza de Jesus, a beleza de suas palavras. E ele apresenta um Jesus voltado realmente para o divino. Menos o homem e mais o divino. Desculpa se eu me estendo, mas eu sou apaixonada pelo Evangelho. Eu queria contar as diferenças. Então, muito bem, ele fala do alabastro, né? O alabastro é uma variedade maciça e translúcida de uma pedra marrom e alaranjada, muito utilizada para objetos ornamentais. É um mármore macio, vamos dizer assim. É uma pedra-sabão, muito fácil de ser manuseada. E eles podem ter esse formato. Esse aqui é o que geralmente se carregava com as pessoas, não é? E dentro desse vaso de alabastro tinha um nardo, que também tem várias propriedades medicinais. Mas principalmente ele tem um efeito sedativo e é usado como calmante. O nardo está aqui, aqui também são várias espécies. Quanto mais alto ele crescer, maior será o seu perfume e mais caro ele se torna. Ele valia na época aí os 300 dinários, né? Quando que esse jantar aconteceu? Era a época de Páscoa. E os judeus queriam de toda forma pegar Jesus numa falha para poder exterminá-lo. E ele é convidado para uma ceia e vai até Simão, o leproso. Quando jantavam, vamos imaginar que é a volta da mesa, eles estavam jantando, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Entrou silenciosamente, porque na cultura judaica, quando você se assenta para uma mesa, principalmente à época da Páscoa, quem está sentado não sai, quem está de fora não entra, você senta e come, e geralmente sentam-se às mesas, naquela época, os homens. Essa mulher entra, ela era uma penetra, né? Então ela entra sorrateiramente, bem quietinha, e se aproxima, sem ser convidada. Essa mulher, então, ela quebra essa tradição judaica. Por ser mulher, ela já não deveria ter interrompido o jantar para o qual ela nem tinha sido convidada. E, por ser uma mulher questionadora e que enfrentava aquela tradição, ela era tida como pecadora. Olha, os homens à volta da mesa, ela ali. E afinal, o que ela foi fazer lá? E por que levar o vaso de alabastro?
Numa demonstração de amor ou de gratidão, pensando que talvez ela fosse a Maria, irmã de Lázaro, ou ressuscitado, ela tinha um amor muito grande por Jesus. E ela tinha uma gratidão muito grande. Ela entra depressa e ela quebra o vaso. Um unguento é quase uma pomada, uma coisa pastosa. É um óleo bem concentrado. E aquele biquinho fino, se ela fosse gotejar um por vez, iriam arrebatar o vaso. Então o que ela faz? Ela quebra e derruba tudo que pode, sobre a cabeça, sobre os pés de Jesus. E imediatamente o cheiro se alastra pela casa. Todos percebem a pureza e a riqueza daquele material. Era nardo, na época, um perfume muito, muito cobiçado e muito caro. Um óleo puro, nobre e de alto valor. Aquele frasco valeria 1 ano de trabalho. Tal o valor que ela tinha. Nesse momento, toda a atenção da mesa se volta para ela. E ninguém se preocupa com outra coisa a não ser com o desperdício. Está desperdiçando aquele produto em Jesus. Aquele produto podia ser vendido para dar comida aos pobres, para fazer alguma coisa. Ou talvez Judas Iscariotes queria pegar o tal do nardo, não sei. Mas enfim, ninguém se preocupou com outra coisa, a não ser com o desperdício que estava acontecendo. Né? Que deveria fazer tudo, menos desperdiçar em Jesus. Então, estamos aqui com ela tentando, no início, né, ver que está demorado para sair, o povo lá preocupado, ela quebra e derruba tudo em Jesus. No primeiro momento, ela quebra a religiosidade. O vaso tinha um perfume caro. E para tirar todo o perfume, todo, para não ficar nenhuma gota, e de forma rápida, ela teve que quebrar o vaso. Quando ela quebrou o vaso, ela quebra também uma cultura judaica. Da mulher se aproximando, da mulher questionando e da importância que realmente existe, que é muito mais que material, muito mais que o valor daquele objeto. O ato dessa mulher é um exemplo de uma verdadeira adoradora, como diziam os judeus, ou pelo menos de uma verdadeira pessoa de fé. E quando criticam seu ato, eles criticam também a forma dela adorar a Deus. Significa dizer que ela quebrou uma religiosidade que aprisionava as pessoas nos seus códigos de conduta, com suas éticas de comportamento. O que essa mulher estava fazendo lá? Afinal de contas, para que esse desperdício? Ninguém estava preocupado com Jesus. Ninguém estava preocupado com aquele momento político em que todos tentavam atacá-lo, em que todos se aproximavam dele pedindo alguma coisa, em que todos iam atrás dele através de um milagre. Essa mulher, ela entra e leva o que ela tem de mais precioso. Ela não pede nada, ela dá o que ela tem. Ela quebrou também a hipocrisia. A Bíblia diz que ela entrou trazendo, ela não foi buscar nada, né? Ela foi levar o seu amor e a sua gratidão. Começaram a criticar que o óleo devia ser dado aos pobres, o valor que dele viesse de uma possível venda. Ficaram irritadíssimos com ela por ser um perfume valioso, mas ela já tinha derramado todo o frasco. Não tinha mais retorno. E é isso que ela queria. Ela queria dar tudo o que ela tinha. No sentido que o óleo, que sentido, que valor que tem o nardo, ou o óleo, ou a fé dentro de um frasco, por mais caro que ele seja. O valor, o perfume, a benemerência tem quando você quebra o vaso, quando você disponibiliza aquilo que tem dentro. E da mesma forma, para nós, vamos imaginar a fé. O que importa é o que tem dentro de nós. O vaso pode ser bonito, a pessoa pode ser maravilhosa, pode ser incrível, importante, rica, pode até brilhar por fora. Mas de que vale se ela não deixa sair de si o que realmente importa, que ela tem dentro do coração, que ela tem dentro de si? Então ela vai e ela banha os pés de Jesus. Ela vai e ela derruba o óleo sobre os cabelos de Jesus.
entra nos chakras, aquele perfume exala, lembra que ele era acalmante, que ele era algo que realmente tirava as dores, e aquele homem que transitava por toda a Judéia daquele tempo, aquele homem premido, perseguido, ele recebe aquilo com grata satisfação. Aquela mulher, ela só estava comprometida com os valores espirituais. A atitude nos mostra que os bens materiais a gente não deve ter tanta preocupação, porque o que importa é o que está dentro, o que você pode dar para o outro. Não importava para ela o valor do nardo, o importante era ungir Jesus, era cuidar de Jesus, mostrando que ele era muito mais valioso do que 300 denários. Em Salmos tem uma frase que diz assim: os seus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Os outros todos adoravam Jesus. Os outros todos queriam Jesus. Os outros todos queriam matar a fome passageira de Jesus. Mas ela dava tudo que ela tinha. Porque de certo Simão, o leproso, ainda tinha guardado lá no seu empório, na sua despensa, muita comida para comer no dia seguinte, muita coisa para se garantir materialmente. Mas Maria não tinha mais nada além daquele nardo. Sabe por que aquela mulher derramou todo o perfume? Porque a adoração, o servir, ou você dá tudo, ou tudo que você dá é insuficiente, porque você poderia ter dado mais. Aquela mulher era comprometida com os valores espirituais, e ela chega carregando o seu vaso, sabendo que ia encontrar resistência, sabendo que os homens não iam deixar que ela entrasse com facilidade, sabendo do valor que aquele tinha, que os olhos cobiçosos dos outros incidiriam pelo valor daquilo, e ela precisava entregar tudo para Jesus. Aquela mulher foi até Jesus na sua natureza pecaminosa ou contestadora aos conceitos da época e mostrou que não tinha medo de expor os seus pecados, a sua revolta, a sua resignação. Ela sabia que ela não era perfeita, ela sabia que ia ser criticada, ela sabia que ia ser perseguida pela cultura de uma época. E mesmo assim, ela foi. Ela não tinha receio de expor as suas falhas, seus erros, suas aflições. E quando ela derrama todo o nardo, é porque ela não queria levar nada de volta. Ela dava tudo que tinha para Jesus. E fica a pergunta, e afinal, o que nós temos oferecido a Jesus? Todas as vezes que nós pensamos nele, será que é com a gratidão dessa Maria? Toda vez que nós pensamos em Jesus, será que é para agradecer todo o bem que a gente tem recebido? Ou nós só passamos para ele os nossos lamentos, as nossas angústias, os nossos pedidos de socorro? Assim como o cego Bartimeu, que quando foi até ele queria ser curado da visão, assim como aquele que desceu no meio do telhado porque ele queria recuperar o poder de andar, o paralítico, ela estava saudável, ela não precisava de nada. Nós temos problemas, mas se nós formos pensar bem, nós somos tão privilegiados. E será que nós passamos para Jesus? Ou será que tudo que nós oferecemos para ele é o que resta? Ou é um pouco só de nós? É um pouco do nosso tempo, o resto dos nossos esforços, um pouco da nossa dedicação, um pouquinho só de compromisso, o resto da nossa atenção. Muitas vezes é só isso que temos oferecido a Jesus. O para mim, o que eu quero, o milagre que eu preciso. Quantos de nós oferece o seu vaso, o seu corpo, as suas mãos, para colocar ao trabalho dele, para socorrer os pobres, os oprimidos, os indefesos? Nós guardamos para nós o que é de bom e damos tão pouco de tanto que nós recebemos. Também em Salmos tem um verso que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Como posso dar só um pouco de mim, se Jesus dá o seu melhor para mim? E o tempo está passando.
E nós estamos aqui com o nardo guardado, com a fé guardada, com o amor guardado, sem sermos capazes de distribuir. Segurando para quê? Se não sabemos o dia de amanhã. Guardando para quem? Se não sabemos quem estará conosco a caminho. E se às vezes aquele que se aproxima é aquele que Jesus mandou, porque confiava que fôssemos capazes de cuidar dele, como Maria, a pecadora, cuidou de Jesus naquele momento de angústia. Aquela mulher, a única coisa que ela queria era tocar o coração de Jesus. Mas para isso, ela precisava quebrar aquele vaso. Ela chamou a atenção e não olhou para os lados, não se preocupou com as consequências, ela simplesmente foi. E o nardo derramado representa a nossa gratidão, a nossa vida, o nosso coração e o nosso sacrifício. O nardo que ela entregou a Jesus era puro. Como puras devem ser as nossas intenções, as nossas palavras, os nossos sentimentos e as nossas ações. Jesus diz no versículo 8, ela fez o que podia. É o que estava ao alcance dela. Ela tinha um nardo, eu vou dar um nardo para Jesus. Ela era grata, dedicada, quebrantada. Tinha fé, amor, ousadia e perseverança. E isso não tem preço. Ela tocou o coração de Jesus. E no fundo, depois disso tudo, ela se debruça aos pés do Mestre. Porque ela sabia que ela também tinha que ser perdoada de muitas coisas. Ela queria que Jesus a percebesse e a acolhesse também. E nesse gesto, Jesus a acolhe. Então, eu estou até meio afogueada porque eu falo muito e eu tenho um prazo pouco para falar. Né? Um prazo pequeno. Tem uma música que eu gosto muito, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E talvez nós disséssemos assim, mas se eu encontrar Jesus, eu quebro o meu vaso. Eu derrubo o meu nardo. Se eu encontrar Jesus, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas talvez eu não encontre Jesus a não ser nos meus pensamentos, o amor que Ele tem por mim. E talvez eu encontre na rua, talvez eu encontre no meu escritório, no meu ambiente de trabalho, no meu consultório, alguém que Jesus manda para mim. Porque esse alguém precisa ser ungido pela fé, ungido pelo amor. E talvez é a palavra que eu vou dar para essa pessoa que vai direcionar o caminho. Talvez é o gesto de acolhimento que eu faço para esse colega dentro da faculdade, que vai evitar que ele faça uma desgraça, porque talvez ele esteja num momento em que tudo para ele perdeu o sentido. Talvez é aquela pessoa que às vezes é até meio complicada, que insiste em conversar com a gente, num pedido de socorro extremo, que nós tenhamos que mostrar a nossa paciência, a nossa solidariedade. E dirão alguns, imagine, está lá conversando com aquela pessoa que é meio atrapalhada. Maria não se preocupou com o que os outros iam pensar. Maria não estava nem aí se no dia seguinte, lá os judeus iriam se reunir, talvez não apedrejá-la, mas castigá-la de alguma forma, por ela ter quebrado tantas tradições. Talvez a pessoa que precisa é uma criança que está precisando de um sorriso, de um agrado, que você pegue pela mão e leve para um socorro. Um idoso abandonado pela família, às vezes no seio da própria família. É assim, alerta que quem tem fé tem que agir. Porque todos que se aproximam de nós não é por acaso, até os inimigos, até os difíceis, até os detratores, nós estamos sendo postos à prova, se conseguiríamos olhar como Jesus olhou, pedindo ao Pai que os perdoasse, porque não sabiam. Qual é o nardo que temos dentro do nosso coração? Qual é a fé que nós realmente exercemos? Não a que professamos, não a que rezamos, não a que estampamos no para-choque do carro. Outro dia eu vi um interessante, sou feliz porque sou espírita. Nossa, ser espírita não me deixa muito feliz, me deixa muito preocupada, porque não é fácil ser espírita.
Eu não posso pôr a culpa em ninguém. A culpa não é do mordomo, a culpa não é da mãe, a culpa não é do pai, não é da fada madrinha, da bruxa, não, a culpa é minha. A responsabilidade é minha pelos caminhos que eu estou trilhando. Se tudo que eu estou passando, eu fiz uma escolha lá atrás. Quando eu escolhi as sementes, eu escolhi o sabor do que eu iria comer hoje. Então eu não posso me queixar. Ser espírita é para poucos. É para poucos. Porque também ninguém vem e absolve os meus pecados. Ninguém vem e fala, estão perdoados. Não, eu tenho que superar as minhas dificuldades, as minhas deficiências, as minhas pequenezes. Eu preciso evoluir. E esse é um caminho árduo, um caminho difícil, um caminho de enfrentamento como o de Maria. Porque às vezes, para provar o quão cristãos nós somos, nós precisamos enfrentar não mais os leões no circo romano, não mais os poderosos religiosos judeus, mas a própria sociedade, que nos julga, que nos limita e que, se puder, nos afoga dentro do nosso próprio coração. Essa oração, aí nós vemos Maria, que quebrantou, né? Os nossos irmãos evangélicos, quando estudam esse trecho, dizem o quebrantamento, quando você quebra o seu orgulho, quando você sai das suas mesmices e consegue olhar além. E ela ajoelha-se aos pés de Jesus, depois de passar o nardo, e como que o acolhe, mas com muita humildade. E Jesus poderia ter falado para ela, não faça isso, não quebre isso daí. Não, ele deixou, porque era importante para ela. Aquele momento de desapego era muito importante para ela. Então ele deixa. Pai de amor, ensina-me a servir com a totalidade do que tenho e do que sou, de maneira constante, independente das circunstâncias. Que o meu coração não se detenha em agradar ao homem, mas a ti. Que seja essa a minha preocupação de todos os dias. Amém. E agora eu conto para vocês, né? Vocês já devem ter percebido, é uma das poucas passagens em que Jesus, além dos cuidados da mãe ou daqueles que amavam, ele é procurado por alguém que queria servi-lo, cuidá-lo, acarinhá-lo naquele momento tão angustioso, pouco antes de sofrer a execução. Diferentemente de todas as outras passagens que nós lemos nos evangelhos, em que alguém sempre buscou alguma coisa, desta vez ela entra com o vaso de alabastro e oferece a Jesus. Então que tenhamos essa capacidade de nos oferecer a Jesus em todos os dias e para todas as pessoas que ele colocar no nosso caminho. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você.